O Jedi Capixaba, Edson, acha que a era dos podcasts está acabando? Gente, não está. Eu acho que o que você conheceu como podcast, acabando não, mas está saindo de voga. Por quê? Tá? Mas olha que maluquice. Essa é uma matéria, essa foi um papo que teve lá no Salto by Southwest, tá? A mídia de 2025 será o podcast. Especialistas apontam na ascensão definitiva do formato. Mas eu vou. Essa é uma matéria aqui, falando um pouco, papo. Mas assim, os mesacasts, os podcasts de mesa, os podcasts de você falar com um convidado e trocar uma ideia e tudo mais, esse é um formato que ele desgastou um pouco, tá? Por quê? Porque foi um formato que se popularizou muito na pandemia, porque a gente tinha muito tempo livre, né? Muito tempo pra gente ocupar fazendo coisas. E aí a gente tinha o quê? Entrevistas longas, com figuras, com celebridades. Isso foi sendo uma coisa muito legal, né? Porque a gente foi conseguindo trocar uma ideia, ver pessoas que a gente nunca tinha visto trocar ideia, né? Eu vou passar daqui a pouco um corte do Ronaldo Fenômeno. Pô, ver um papo do Ronaldo Fenômeno de 3 horas dele falando sobre futebol com o Charla, cara, é bom demais, sabe. Você vê um papo de 3 horas. Antes, uma entrevista no jornal, você tinha às vezes uma passagem do cara que era 1 minuto, entendeu. Às vezes você tinha ali uma entrevista um pouquinho melhor no Meio TV na Vida que tinha 5 minutos, ou às vezes você tinha um programa tipo na Marília Gabriela, que era um pouquinho melhor, mas era blocado, era ruim. Mas agora tinha essas entrevistas maiores. Mas a galera era muito ruim de conduzir podcast, né? Era um podcast muito vazio, tá? Muito vazio de propósito, tá? Muito vazio de propósito. Os caras traziam qualquer convidado, os caras não sabiam do que falar. Galera falando do Petri, inclusive chamei o Petri pra gravar. Estamos em conversas. O Petri me respondeu, que já é um bom começo. Preciso só passar pra minha produtora e preciso só ter um lugar pra gravar o podcast oficial. Eu sou louco pra falar com o Petri, porque eu acho que o Petri é um cara que ele sabia fazer isso muito bem feito. Ele era um cara que conduzia um podcast mais freestyle, muito bem feito, sabe. Fazia isso muito bem conduzido, fazia tudo muito legalzinho, bem pensado, conversado, tinha uns papos muito profundos. A nova temporada do Petri, do A Deriva, tá excelente, tá excelente. Só que ao mesmo tempo, eu já participei de podcast que, cara, juro por Deus, um dos piores podcasts da minha vida. Fiquei quase 3 horas no podcast, tá. Quase 3 horas. Sabe o que é 3 horas? 3 horas num podcast. Vontade de falecer, tá? Tanto que acho que foi até mais de 3 horas. Tanto que, meu, tinha o estacionamento, meu estacionamento ia fechar. Eu cheguei com o cara quase indo embora do estacionamento de tanto tempo que eu fiquei preso no podcast. E aí, eu sentei no podcast pra conversar com o cara, né? Pô, gente, não vou. Vou pedir aqui, ó, só um pouquinho, tá? Vou ser desumilde aqui. Mas assim, ó, eu trabalho 10 anos criando conteúdo pra internet, tá? Como jornalista há mais de 15. Eu já viajei pra fora do país mais de uma vez pra entrevistar pessoas fora do país. Eu já entrevistei uma porrada de celebridade. Eu já fui em um monte de evento. Eu já participei de um monte de coisa. Eu já fiz um monte de coisa. Falo de uma par de coisa. O cara chegou pra mim no meio do podcast, olhou e falou assim: primeira pergunta, tá? Ah, como é que começou o Manual do Homem Moderno? Sempre. 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 Mas até aí tudo bem. Eu entendo. O cara parou pra mim uma hora e falou assim: pô, eu vi que você tem bastante tatuagem, hein? Você gosta de tatuagem? Não, eu odeio tatuagem. Me fizeram uma força na prisão. Sabe, você fica tipo, não gosto, tal. Pô, qual é a sua tatuagem favorita? Sei lá, mano. Então, uma nas costas, tal. De Dragon Ball. Você curte Dragon Ball? Curto, curto. E aí eu reparei que eu tava falando de Dragon Ball, sabe? Tô falando de bagulho que eu olho e falo assim, pô, cara, mano, eu tô falando com uma parada que é muito louco, que é tipo assim, a coisa menos que eu sou especialista no mundo, né? Então assim, se o cara sentasse pra estudar um pouquinho pauta, tinha milhões de coisas mais interessantes, milhões de coisas que seriam mais divertidas pra ele falar, milhões de coisas que seriam mais legais do que falar sobre minhas tatuagens. Mas, cara, tá bom então vamos falar de tatuagem, então. Se é isso que você quer falar, vambora.
sabe? Você que é o host, não vou conduzir o podcast pra você. E ó, antes de continuar esse vídeo daqui, quero dar um recado aos meus queridos amigos da Moment Relojoaria. Tá querendo comprar um relógio legal pra compor um look, pra dar aquele upgrade no seu visual, pra te deixar mais estiloso e aproveitar e saber a hora certa? Os meus queridos amigos da Moment Relojoaria são o lugar ideal para você comprar os seus relógios. Eles têm as mais diversas marcas para os mais diversos bolsos e as mais diversas ocasiões. Tem relógios da Casio, da Citizen, da Oriente, da Mondane e de várias outras marcas. São relógios casuais, com pulseira de couro, com pulseira metálica, smartwatch, tudo que você imaginar de relógio tem lá na Moment Relojoaria. Aproveita e usa o cupom CASTRINHO lá da Moment Relojoaria no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas assim, esse formato MesaCast, ele realmente, tá? Ele tá um pouco em desuso porque, muito apresentador ruim. Coisas que eu sei de bastidores de outros podcasters, tá? Uma galera falando. Muito convidado não quer mais participar, tá? Galera falando do Futiboteco, foi muito bom participar do Futiboteco, mas assim, Futiboteco é um dos poucos que eu aceito participar, assim, porque uma galera me chama pra podcast sempre, tá? E eu tento ir no máximo que eu posso. Só que se eu for pra todos os podcasts que me chamam normalmente, eu não saio de casa, tá? Eu não saio de casa. Tipo, quer dizer, eu não trabalho mais, porque eu vou ficar o dia inteiro fazendo podcast. Porque a galera te deixa às vezes 3, 4 horas, né? Isso me deixa maluco, ficar preso gravando um podcast o dia inteiro, sabe? Então, é uma parada que se eu fazer todos os podcasts que eu vou participar, que me chamam de participar, eu não tenho mais vida, né? E muitos, assim, eu vou assistir um pouquinho antes, quando o cara convida, eu olho e falo, pô, não compensa, sabe? Não compensa, não tem o que eu ir falar ali, sabe? Tipo, não tem papo, não tem, ó, quem quiser aqui, ó, o Futeboteco tomando uma com o Edson Castro, tá? Episódio 208. Então, assim, eu penso muito antes de ir. Mas se você olhar pra ver o Tarja Preta, né, que é muito, muito, muito massa do Petri, você vê que ele faz um papo diferente, tá? Um papo diferente, é outro tipo de podcast. O papo que eu tive no Futeboteco é um tipo de papo que eu gosto de ter, porque a galera soube conduzir muito bem uma conversa. A galera chorou muito, mas o papo que eu tive com o Arthur, eu falei de várias outras coisas que a galera nem sabe, né? Que eu gosto de falar, que eu entendo, que eu converso. Então, mas é difícil, entendeu? E outra coisa, os convidados não estão querendo mais ir nos podcasts, muita gente só tá indo em podcast pra divulgar trabalho, então as pessoas estão indo quando tem lançamento, quando tem coisa pra divulgar. Eu nunca fui no Flow, infelizmente, porque eu queria muito ir no Flow. Podpah, hoje em dia, não iria nem fudendo, tá? Talvez uns anos atrás eu iria, tal, mas o Podpah nos últimos tempos, assim, cara, caiu muito, muito, muito. Cada vez mais caiu no meu conceito, tá, gente? Pra mim é um referencial muito grande. Porra, o Primo Rico esses dias também foi de Podpah, hein? Falou uma merda absurda, assim. Escola Podpah de podcast. Mas eu iria no Flow, que eu gosto muito do Flow. Pô, eu lembro que no comecinho, eu lembro que eu fiz um vídeo em 2019 recomendando o Flow, tá? Em 2019. O Monark me seguia no Twitter antes de eu xingar ele. E, enfim, qual que é a brisa, né? Eu tenho visto que os convidados eles estão indo só quando eles têm trabalho pra divulgar. Quando não tem, eles não vão. Porque a vida voltou, entendeu? A vida voltou. Então o cara não tem mais 4 horas no meio do dia pra gravar um podcast. O que a galera aceitava muito gravar o podcast do Manual comigo é porque eu virava pros caras e falava assim: pô, gente, vamos dar uma silenciada no retardado do dia. Yannick Sambo, Podpah caiu, os números não dizem isso. Gente, parabéns pro mongol do dia. Parabéns, Yannick. É um mongol da noite. Caiu de qualidade, mongol. Ter número não quer dizer nada. Nossa, tá cheio de número. Porra, parabéns, velho. Oruan também tá cheio de número. Porra, vai tomar no cu também. Agora, por exemplo, eu vou lançar o livro. Cara, quando eu lançar o livro, eu vou dar uma volta em podcast. Mas muita gente não tá indo, né? Porque tem coisa pra fazer, coisas pra rolar. Então as pessoas estão tendo que rebolar e pensar formatos novos de podcast, né? O que a galera curtia aí no podcast do Manual, quando eu chamava, era o quê? Que eu dava hora pra acabar. Então eu falava assim, ó, tu vai entrar aqui 4 da tarde pra gravar, 6 da tarde
você tá no seu carro indo embora. Então, por exemplo, Clóvis foi assim, Pondé foi assim. Teve uma galera que foi assim, os caras assim, ó, eu tenho 1h30. Cara, eu olhava e falava assim, você tem 1h30? Vamos embora, sacou? Vamos embora, entendeu? E é isso, mano. E era isso que rolava, assim, e funcionava bonitinho. E eu sabia que 1h30 eu tinha que extrair e funcionava pra mim perfeito. Então, que você vê os podcasts antigos, eu nunca passei, né, de 2 horas e meia de podcast, porque o convidado, ele, pô, muito convidado falava que eles iam em podcast e, cara, eles ficavam sequestrados, mano. Ficavam sequestrados e iam embora. Então muita gente não quer participar exatamente por causa disso, entendeu? Então, a coisa de fazer formato de podcast ao vivo é uma coisa que não faz tanto sentido, entendeu? Então, por exemplo, pô, se eu tiver uma agenda de um. Quando eu fui pra Nova York, eu tinha uma entrevista marcada com o Clóvis de Barros. E aí acabou que eu não consegui gravar com ele, porque foi bem no dia que eu fui pra Nova York. Mas, pô, é um cara que ele pode gravar no horário específico, né? Eu posso gravar às 10 da manhã. Pô, você vai falar, não. Ah, não, não vou. Você vai fazer uma live 10 da manhã, quando o público não tá online? Não funciona, entendeu? Não funciona. Então tem umas coisinhas que você precisa meio que se organizar e a galera tá tentando, né, dar uma equilibrada, dar uma rebolada, tá tendo que repaginar, tá tendo que pensar podcasts com mais pessoas trocando ideia, por exemplo, o Piuí. O Piuí é um mesacast que não é ao vivo e não tem convidado, né? Convidado às vezes é um ou outro e olha lá, né? E é foda, e funciona bem. Inclusive, então, a galera adora, né, inventar uma tretinha e tudo mais. Cara, os caras falaram que eu fui banido do PeeWeeCast. Muito louco, né? Tô marcando com os meninos de lá pro sul pra divulgar o livro, aliás. Mas pro Charlinho, né? Que é o @geek macho do Twitter, ele acha que ele é foda. Que ele manja tudo que rola nos bastidores, né? Então isso é muito louco, né? Muito louco, né? Mas voltarei lá no Piuí. É que o Piuí tá gravando mais presencial, né? Com a galera. E eu conversei com eles aí de divulgar de visitá-los lá no sul, né? Que eu ainda não visitei o estúdio deles. E de dar uma divulgada no livro por lá. Tá bom? Que mais? Cara, e assim, podcast ele não acaba porque é uma mídia muito boa, é uma mídia muito fácil. Podcast existe muito antes do MesaCast, tá? O Nerdcast, cara, eu ouço o Nerdcast desde 2008, né? Desde 2008, sabe? Eu tenho amigos que ouvem o Nerdcast desde 2006, né? Então é uma parada muito antiga, sabe? O Rapadura eu ouço há quase 10, 15 anos, né? Então, até mais. Então, tem um monte de podcast que é muito antigo, que é em áudio, né? O próprio Bencast, que a gente vai ler uma notícia deles daqui a pouco, é um podcast que é antigo. Os caras concorreram no prêmio da MTV na década de 10, sabe? Só que a galera foi conhecer podcast na pandemia por causa do Flow, por causa do Podpah, por causa do Inteligência, e achou que podcast é isso. Podcast não é só isso, tá? Em 2006, eu lembro que eu ouvi um podcast que chama Serial, que é um podcast de true crime animal. Animal. Puta produção jornalística fodida. Tem nada a ver com Podpah, sabe? Então, o podcast é um formato muito versátil, ele é muito dinâmico. Hoje o podcast ele se reinventou principalmente por causa da cultura de cortes, né? Então você vê um monte de corte legal, trecho legal, papo legal. Pô, o Charla Podcast, eu tô ouvindo vários deles por cortes, cara. Porque tá pintando, pá, vou ouvindo pedacinho, já ouvi quase inteiro só de corte, com o papo com o Ronaldo. E ouve podcast é um novo jeito, entendeu? Mas assim, podcast é um novo programa do jogo. Gente, não é, cara. Esquece que podcast é entrevista. Podcast não é entrevista, tá? Podcast é uma mídia de áudio. Podcast é um bagulho que você ouve. Ouve. Você tá ouvindo um programa de áudio. Podcast é, com perdão da palavra, rádio na internet. Ponto. Tá? Ponto. Se tem entrevista, se não tem, se tem mesa fixa, se tem uma história, então você pode ter Praia dos Ossos, né? Praia dos Ossos? Projeto Humanos. Você pode ter o Nerdcast, você pode ter o Rapadura Cast, você pode ter o Braincast, você pode ter Escriba Café. Puta, lembra dos Escriba Café, que era de história, né? Ou você pode ter entrevista, que é o Charla,
que é o Vênus, que é o Inteligência. Você pode assistir o Podpah se você tiver, né, QI 83. Brincadeira. Para de pegar no pé dos caras, juro. Eu juro que vou parar de pegar nos pé dos caras, tá? Mas é um jeito de você ouvir programas de rádio, tipo uma rádio, entendeu? Não é que é mesa-cast. A gente precisa parar de achar que podcast é mesa-cast, sacou? É um formato diferente, entendeu? E acho que é uma parada que a galera ouviu e... Pô, lembra do Não Ovo? Não Ovo, pô, se Não Ovo tivesse feito na era de vídeo, tinha estourado mais do que estourou. Não Ovo era um fenômeno, cara. Pô, eu lembro de acompanhar o Luigi, o Cid, o Igor, o Brian. Porra, era bom demais. O RPG do Não Ovo era um tesão. Tesão de ouvir. Mas a era dos podcasts não acabou, entendeu? Talvez ela só diminua o hype que estava. Mas, tá? Podcast não é mídia, né? E não formato. Ele é mídia, entendeu? Então, MesaCast é meio que um nicho do podcast? MesaCast é um tipo de podcast. MesaCast é um tipo. Tem vários. Sabe? É que nem você virar e falar assim, porra, o Starbucks tá fechando, né? E por isso o café tá acabando no Brasil. Não. Pô, tá louco? Né? Não é isso, entendeu? O Subway tá fechando no Brasil, por isso ninguém come mais lanche. Não. Vai ficar vários. Tem uma galera. Pô, uma galera. E, gente, vocês precisam entender que dá pra ganhar dinheiro na internet de vários jeitos. Pô, tem podcast que é minúsculo, que ganha uma bala. Pô, eu vi num comentário lá do Futeboteco, os caras falando do meu canal novo, falando assim, o canal do Ed, ele tá crescendo em inscritos, mas ele não tem o mesmo número de views que o manual antigo, então não deve estar conseguindo se sustentar bem, não sei o que lá. Falei um bagulho assim, eu falei, mano, tá louco, né? Tipo, eu vi um comentário que eu fiquei, pô, eu devo parar de ler comentários, né? Porque assim, mesmo com poucos cortes, se você tiver muitos vídeos, você ainda ganha dinheiro, tá? Se tiver 1000 cortes, né, que te deem, vamos lá, vamos supor 1000 cortes, fazer a conta aqui, ó. Se tiver 1000 cortes, que te deem 1000 views todo mês, você tem 1 milhão de views por mês. Dá pra você tirar uns 10 mil reais. As pessoas vão olhar e falar, tá flopado. Se você tiver 1000 cortes, de 1000 views, se você souber fazer direitinho o seu canal no YouTube, tu tira uns 10 mil reais, tá? Faz aí e me cobra depois. Isso dá pra pagar a conta de uma galera. Eu acho, né? Não sei se vocês viram no mesmo país que eu, entendeu? Então, assim, Então, o podcast, mano, é um rolê que ainda tem dinheiro, ainda tem coisa que funciona, ainda tem coisa que reverbera, que vira, e tudo mais. Ele tem patrocínio, tem um monte de coisa, entendeu? Tô nem falando do caso, que o meu caso, hoje, porra, hoje o canal, graças a Deus, tá numa situação muito melhor, né, do que isso, assim, com patrocinador, com coisa rolando, pá. Então, cara, muita gente ainda sobrevive muito bem de podcast, obrigado, entendeu? Só vai ter que mexer um pouquinho no formato pra atrair um pouco mais, mas isso daí é padrão, tá? É padrão. E é isso, podcast é do caralho, gente. Ouça um podcast, tá? Deixa a recomendação aqui de podcasts bons, que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, podcast do Rádio Novelo, tá? Braincast, tenho ouvido bastante. Ouço bastante o Jogabilidade. Ouço bastante o Xadrez Verbal, pra ouvir sobre política. Se você fala inglês, vou deixar aqui a recomendação pra vocês do Unspooled e do How Did This Get Made. Excelentes podcasts. Se você gosta de cinema, o podcast da Empire é um tesão de ouvir, tá? É um tesão de ouvir, porque os caras entrevistam um monte de gente. O Assunto da Globo é muito bom. É muito bom. Tá bom, né? Tá bom de podcast pra vocês? Enfim. É minha maior companhia em academia, em pedalar, em dar rolê. Pô, eu ouço muito podcast, tá? E sou muito fã do formato e em breve voltarei com o meu. Aguardem. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial, todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite. Não esquece de se inscrever no Edson Castro e no Cortes do Castrinho também. Valeu!